Bom dia. Hoje começo a falar sobre o que é causalidade primária para Próclo. Próclo vai dizer que o divino é a causa primária de todas as coisas e é preciso entender, em primeiro lugar, o que é primário. Primeiro, eu preciso distinguir primário de primeiro. Primeiro é o que está no começo de uma série, aquilo que está numa série ou sequência ordenada de termos, em que um vem depois do outro, e, e é o termo que não tem nenhum termo antes dele e está antes de todos os outros. Isso aí é primeiro, é apenas uma questão de lugar na ordem. Primário, no sentido que Proclus usa, protos, é algo mais específico e eu vou ter que explicar umas coisas antes de voltar à sua definição. Primeiro, vamos falar de termos e de uma distinção aristotélica quanto aos tipos de termos, a maneira como eles significam. Então, um termo ele pode ser unívoco, equívoco, ou análogo, ou pros-rem. Eu vou explicar esses termos. Isso quer dizer, um termo unívoco é uma palavra ou uma expressão que sempre tem o mesmo sentido. Por exemplo, triângulo retângulo é um termo que sempre designa um triângulo com um ângulo de 90 graus. O Homo sapiens sapiens é um termo que designa uma única espécie animal. Um termo equívoco é um termo que tem vários sentidos que não são relacionados entre si, como, por exemplo, manga. Né? Tem a manga da camisa e tem a manga que comemos, e não há nenhuma conexão entre um e outro. Manga tem apenas dois sentidos, é um termo equívoco. Um termo análogo já é algo mais complicado. Ele tem vários sentidos, mas os sentidos sempre possuem uma mesma proporção, uma mesma relação que é constante. O exemplo clássico disso na filosofia é potência e ato, ou potência e atividade. São termos de Aristóteles, dynamis e energia, e ele não dá uma definição delas, mas mostra como eles sempre mantêm uma mesma relação em vários contextos. Então, por exemplo, podemos falar que o mármore é em potência a estátua que o escultor faz dela. E a escultura daí está em ato, enquanto ela estava no mármore em potência. Falamos de uma potência para ver e contrastamos isso com a atividade de ver. Falamos que agora as Olimpíadas não estão ocorrendo, mas elas podem ocorrer e elas virão ocorrer. Né? E quando elas estão ocorrendo, elas estão em ato, estão em atividade. E esses casos já bastam para mostrar que, em cada caso, nós falamos de uma distinção proporcional às outras, mas não a mesma distinção. Por exemplo, enquanto a escultura está lá toda pronta, os Jogos Olímpicos nunca estão lá todos juntos prontos, porque eles ocorrem no tempo. Né? Então, na realidade, sempre apenas uma parte dos Jogos Olímpicos ocorrendo. E para que se organizem, ocorram os Jogos Olímpicos, várias coisas precisam ser preparadas, de vez em quando estádios novos precisam ser construídos, pessoas precisam ser contratadas. Não é algo que uma potência que está disponível para ser realizada quando for. Mas a visão já sim, no caso de pessoas que têm a potência de visão, basta abrir os olhos e ver num lugar com luz. Então, em cada um desses casos, potência e ato querem dizer coisas diferentes, mas querem dizer coisas análogas. Por fim, tem o que é chamado pros-rem, que é o que vai nos interessar. São termos que podemos chamar de focados. Eles têm vários sentidos, mas os sentidos têm um foco, têm um sentido principal, que está na base de todos os outros. O exemplo clássico de Aristóteles é saúde, ou saudável. Dizemos que uma
dieta é saudável e dizemos que uma pessoa é saudável. E dizemos que um regime de exercícios é saudável. E dizemos que um relacionamento é saudável. Mas, em cada caso, essa propriedade é algo diferente. Não é a mesma coisa uma pessoa ser saudável e um alimento ser saudável. Porém, todos os termos têm um foco, que é a pessoa saudável. Pois um alimento saudável é algo que contribui, ou pelo menos não fere a saúde de uma pessoa. E o mesmo coisa com uma relação saudável, um regime saudável. Então, há um foco aqui. Famosamente, Aristóteles disse isso sobre o ser, né? Que ser tem um sentido focado nesse sentido, e que todas as maneiras de se dizer o ser são, na verdade, focados na substância, na ousia, né? Que é um termo de difícil tradução, mas seria aquilo que é em sentido primeiro. Ele apenas é, enquanto as coisas, todas as outras coisas que são ditas serem, propriedades, relações, são ditas serem por sua relação à ousia, né, à substância. Então, isso é um termo focado, prosem. Então, o foco, no caso de um termo focado, é o caso primário, quando, e é o sentido de primário que Próclo usa. Ele está presente sempre com o secundário. Então, quando falamos de uma comida saudável, não podemos falar de uma comida saudável sem fazer referência a pessoas saudáveis. Se não existissem pessoas, não faria sentido dizer que uma comida é saudável para um ser humano comer. Então, o caso primário, que é o caso que não precisa referir a outro caso do mesmo gênero para ser explicado, é o foco do sentido do termo. E também, no caso do ser, a substância, ela é. E ela não precisa, e ela não é ser de um certo jeito, e ela não precisa de relação a outra coisa para ser dita ser. Já vimos aqui que o primeiro princípio para Próclo é a união, e ele também é o valor. E também é essas coisas de modo primário. Ele é o valor, simplesmente, sem mais, e não é um específico valor. Não é o amor, ou a pureza, ou a proteção. Ele é a união, simplesmente, sem mais. E não é um modo específico de união, como a união das partes num todo, a união de ingredientes em uma mistura, ou a união de conexão. Não é nenhuma dessas formas específicas de união. Ele é simplesmente a união, simplesmente. E ele é o valor, simplesmente. Ele é o caso primário. O que é ser valor? O que é ser unido? Isso é uma explicação de primário. E agora, para Próclo, causa é um termo focado. Ou seja, você poderia achar que causa sempre quer dizer a mesma coisa. Sei lá, aquilo que dá existência a outro. Mas, na verdade, para Próclo, há vários tipos de causalidade. Uma coisa é o artesão, que dá ordem a várias coisas. E assim cria algo ordenado. Outra coisa é aquilo que aperfeiçoa outra coisa, que lhe dá uma certa completude e valor. Outra coisa é aquilo que apenas inicia, estimula outra coisa a iniciar sua própria atividade. E todas essas coisas são tipos de causa. E para Próclo, causa é um termo focado. Isso quer dizer não só que existe um caso primário, mas que existe casos secundários, terciários e assim. Então, vai ter um caso primário e daí todas as causas secundárias
só são causas por se referir a elas, são modificações da atividade dela. E vai ter causas terciárias, que modificam a ação das causas secundárias, e causas quaternárias, que modificam a ação das causas terciárias. E a primeira causa para Próclo é a causa primária. E como o primário sempre está presente junto com o secundário e com tudo que é derivado, a causa primária para Próclo não é apenas causa do que é secundário, mas é causa de todas as outras coisas. Ele é causa de tudo, porque toda relação causal supõe a existência e a ação e a presença da causa primária. E é nesse sentido que Próclo diz que o divino é a causa primária. Ele é o foco do termo causa, não só no sentido semântico, né? Não só com respeito ao sentido da palavra, mas também no sentido metafísico, que todas as outras causas só são causas pela presença e atividade da causa primária, que ela é aquilo que dá existência a todas as coisas. Do nada, como cristãos insistiriam, né? Ex nihilo. Isso não é algo tão importante para Próclo, mas é verdade também, e é por isso que mais tarde vários cristãos e também filósofos muçulmanos e judeus puderam se apropriar do pensamento de Próclo e do neoplatonismo de forma mais geral, porque eles já pensavam essa relação de causa incondicionada, sem ter que trabalhar uma matéria ou algo semelhante. Se isso é idêntico ao conceito de criação monoteísta, filósofos monoteístas debatem até hoje, né? Porque alguns insistem que monoteísmo e criação monoteísta requer a ideia de um tipo de vontade por trás dessa criação, que não... E daí entendem essa vontade de um modo especificamente bem humano, como a possibilidade de escolher entre várias opções e algo que é contingente, que poderia não acontecer e que é livre de um modo bem humano, como se Deus tinha que ter a opção de não fazer nada. E se criação exige tudo isso, daí isso não é o conceito de causalidade primária de que estamos falando. Mas se for simplesmente a ideia de criação a partir do nada, no sentido de não apoiado por nenhuma outra coisa, dar a existência de modo incondicional, daí esse é o sentido de causalidade primária de Próclo, e isso pertence ao divino em Próclo. Essa explicação semântica é apenas um primeiro passo para entender a teoria de Próclo. No próximo vídeo eu vou falar de algumas proposições de seu livro Os Elementos da Teologia, onde ele explica isso melhor.